Algo mudou em 3i Atlas, e não é um detalhe pequeno, não é um ajuste marginal de dados, não é ruído estatístico, é uma mudança que simplesmente não deveria acontecer dentro das leis conhecidas da física cometária. Durante meses, astrônomos conseguiram algo extremamente difícil: medir com precisão como esse objeto interestelar girava enquanto atravessava o sistema solar a dezenas de quilômetros por segundo. Era um trabalho delicado, cheio de incertezas, mas consistente. Até que, de repente, os números deixaram de fazer sentido. Literalmente pararam de encaixar. Em poucas semanas, logo após a passagem pelo Sol, a velocidade de rotação de 3i Atlas simplesmente dobrou. Não foi gradual, não levou anos, não foi um processo lento. Foi abrupto. Passou de um ciclo próximo de 16 horas para algo em torno de 7 horas. Quando vi isso pela primeira vez, pensei que fosse erro, mas não era. Em física orbital, um salto dessa magnitude não é um detalhe técnico. É uma ruptura completa do que se considera possível para um cometa natural. Para entender por que isso é tão sério, é preciso compreender como se mede a rotação de um objeto como esse. Existem dois métodos principais, completamente independentes entre si. O primeiro observa os jatos de material que emergem do núcleo. À medida que o objeto gira, esses jatos mudam de orientação, descrevem padrões cônicos, se deslocam no espaço. Medindo esse movimento ao longo do tempo, é possível calcular o período de rotação com boa precisão. O segundo método se baseia no brilho. Conforme o objeto gira, diferentes regiões refletem mais ou menos luz solar, criando um pulso regular de luminosidade. Em praticamente todos os corpos conhecidos, esses dois métodos concordam. A rotação define o brilho. Sempre foi assim. Com 3i Atlas, isso nunca foi verdade. Antes do periélio, os jatos indicavam uma rotação em torno de 7,7 horas, enquanto o brilho pulsava em ciclos de 16 a 17 horas. Dois ritmos diferentes, completamente desacoplados. Isso por si só já era profundamente estranho. Mas o que aconteceu depois elevou o problema a outro nível. Após a passagem pelo Sol, os dados convergiram. Os jatos passaram a girar em cerca de 7,2 horas. O brilho começou a pulsar em aproximadamente 7,13 horas, praticamente idênticos. Isso significa que o ciclo de brilho acelerou mais de 2 vezes em um intervalo absurdamente curto. Não existe, dentro de tudo o que conhecemos, um mecanismo cometário capaz de fazer isso. Para aumentar a velocidade de rotação de um objeto massivo, é necessário transferir momento angular. Isso só pode acontecer por forças internas enormes ou por um torque externo sustentado. O calor não faz isso. A sublimação não faz isso dessa forma. A gravidade do Sol, em uma passagem como essa, também não faz. E ainda assim, aconteceu. O objeto agora gira muito mais rápido do que antes, e o faz de maneira estável, não caótica. E aqui surge um segundo problema, ainda mais profundo. Durante todo esse processo, o brilho de 3i Atlas nem sempre acompanhou a rotação. Em astronomia, objetos que pulsam o fazem porque giram. É uma regra básica. Pulsares pulsam porque giram. Asteroides pulsam porque giram. Mas 3i Atlas apresentou pulsos de brilho independentes da sua rotação. Isso implica que existe algum processo periódico que não depende do giro do objeto. Algo que liga e desliga em ciclos próprios. Esse detalhe sozinho já seria suficiente para gerar anos de debate acadêmico. Mas ele não veio sozinho. A VLOEB atualizou recentemente sua lista de anomalias associadas a 3i Atlas. Já não são 5, já não são 10. São 18 comportamentos observados que não se encaixam em cometas naturais. Não são hipóteses, são dados, observações. A trajetória, por exemplo, se alinha com o plano da eclíptica com um desvio de apenas 5 graus.
A probabilidade estatística disso é de aproximadamente 0,2%. Além disso, o objeto não apenas cruza o sistema solar. Ele passa relativamente perto de Marte, a cerca de 29 milhões de quilômetros. Aproxima-se de Vênus dentro de uma unidade astronômica. E no dia 16 de março, passará a cerca de 53,6 milhões de quilômetros de Júpiter, praticamente no limite exato da sua esfera de Hill, uma região crítica onde capturas gravitacionais ou manobras orbitais podem ocorrer. A precisão dessa geometria não é comum em objetos interestelares que chegam ao acaso. A geometria dos jatos é outro ponto desconcertante. Foram identificados 3 mini-jatos espaçados exatamente a 120 graus entre si. Não aproximadamente, exatamente. A anticola emerge próxima aos polos e muda de hemisfério após o periélio, com um deslocamento axial de 16 graus. O dobro do ângulo de abertura do jato principal. A probabilidade combinada dessa configuração é de cerca de 1 em 40 mil. A composição química também não ajuda a acalmar ninguém. As proporções de níquel e ferro lembram mais ligas industriais do que rocha natural. Moléculas orgânicas complexas foram detectadas enterradas sob mais de 10 metros de material, protegidas de bilhões de anos de radiação cósmica. Isso é extremamente difícil de explicar em um corpo pequeno vagando pelo espaço interestelar. Após o periélio, a assinatura de gelo de água praticamente desapareceu, sendo substituída por metanol, formaldeído e metano, uma transição química abrupta que não segue os modelos térmicos padrão. Fisicamente, 3I Atlas se comporta como nenhum outro cometa já observado. Ele aqueceu mais rápido do que qualquer objeto comparável. Apresentou regiões com temperaturas extremas e uma polarização negativa mais intensa do que qualquer cometa registrado. É maior, mais massivo e mais rápido do que Oumuamua e Borisov. Isso sugere que ele não apenas vagava pelo espaço, mas atravessou o sistema solar interno de forma extremamente eficiente. Um cometa normal não faz isso. Um cometa aparece, se aquece, desenvolve uma cauda, perde material e desaparece. Fim da história. 3I Atlas não segue esse roteiro. Ele gera novas anomalias a cada 48 ou 72 horas. Cada novo conjunto de dados adiciona mais uma camada de complexidade. Nenhum artigo científico sério afirma que seja uma nave. O que eles fazem é talvez ainda mais inquietante. Eles descrevem comportamentos que não conseguem explicar. Fora do meio acadêmico, as reações também são estranhas. A CIA confirmou que possui registros relacionados ao objeto, mas se recusou a liberá-los sob pedidos FOIA. Vladimir Putin foi questionado sobre o tema em uma coletiva e respondeu com uma piada evasiva. Um ex-analista do Banco da Inglaterra sugeriu publicamente que os mercados financeiros deveriam se preparar para uma possível instabilidade caso houvesse um anúncio oficial envolvendo inteligência não humana. Nada disso prova nada, mas também não é o tipo de ruído que normalmente acompanha um simples cometa. E então, voltamos ao ponto central. Um objeto cuja velocidade de rotação dobra em semanas. Um brilho que pulsa independentemente do giro. Um sistema de jatos com simetria perfeita. 18 anomalias documentadas. E agora, um alinhamento crítico. No dia 22 de janeiro, 3I Atlas se alinhará com a Terra e o Sol com uma precisão de 0,69 grau. A anticola apontará praticamente em nossa direção. Essa geometria maximiza o brilho e elimina sombras, oferecendo a melhor observação que teremos. Depois disso, o objeto começará a se afastar em direção a Júpiter e se tornará cada vez mais tênue. Quando cruzar a esfera de Hill, em março, pode ser apenas um ponto fraco, se ainda for visível. Os dados coletados nesses dias levarão anos para serem analisados completamente, mas a mudança de rotação já está aí. É mensurável, está confirmada
E não tem explicação dentro da física cometária conhecida. O calor não faz isso. A sublimação não faz isso. A gravidade não faz isso. Então sobra a pergunta inevitável. O que pode fazer um objeto interestelar mudar sua dinâmica interna dessa forma? O que pode produzir pulsos independentes do giro? O que pode gerar simetrias tão precisas e trajetórias tão afinadas? A narrativa oficial continua dizendo que é apenas um cometa estranho. Algumas raridades, nada mais. Mas quando você empilha 18 anomalias, cada uma estatisticamente improvável, você já não está falando de exceções. Está olhando para um comportamento sem precedentes. O alinhamento de 22 de janeiro acontece em horas. Depois, a janela se fecha. Aconteça o que acontecer, saibamos ou não. 3 e Atlas seguirá seu caminho. Mas este momento é único. E quando a geometria deixar de ser perfeita, o universo pode voltar a esconder aquilo que agora apenas começou a revelar. A contagem regressiva já começou. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários o que você acha que realmente estamos observando. Um cometa extremo ou algo que ainda não entendemos? Deixe seu like para apoiar o canal, se inscreva para não perder os próximos episódios, porque essa história está longe de acabar.